tem quem já conhece Jesus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor, no tempo da nova aliança, não é um lugar sagrado, específico, num lugar separado para isso. A casa do Senhor é o ajuntamento do povo de Deus. É assim que nós entendemos a casa do Senhor na nova aliança. E então o texto diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sendo em Jerusalém, sendo em Judéia e Samaria, e sendo nos confins da terra, em São José dos Campos. Nós estamos juntos, e quando nos juntamos,
esse lugar se torna a casa de Deus. E nós nos alegramos nisso. Então, seja muito bem-vindo à reunião dos salvos em Jesus Cristo, ao ajuntamento do povo de Deus. Se você está aqui nessa noite, saiba que Deus o conduziu até aqui. Foi Ele, no seu Espírito, que te trouxe aqui. E Ele tem propósito naquilo que faz. Eu quero convidar você a se colocar em pé para fazermos uma oração ao Senhor nesse momento. Oramos a Ti, Senhor, muito gratos e alegres porque podemos nos reunir como igreja do Senhor. Este ajuntamento que tem o propósito de exaltar o Teu nome, de Te glorificar, de falar bem do Senhor por aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor fez, faz em nossas vidas e ainda fará no nosso meio, Deus. Tu és o Deus todo bom, o sumo bem, a fonte de toda a vida. Tu és o Deus único e maravilhoso. Por isso, nós nos rendemos a Ti e pedimos que o Senhor nos visite, que de fato sejamos casa do Senhor, visitados por Ti, e a nossa iniquidade, o nosso pecado seja perdoado no Senhor. E o nosso coração seja confrontado e consolado pela palavra do Senhor. E sejamos curados e restaurados no poder do Teu Espírito, que está aqui no nosso meio. Nós, portanto, nos apresentamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia, por gentileza, em Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 12. Eu vou chamar o diácono Alexandre para fazer essa leitura aqui no microfone, para que os irmãos em casa possam também acompanhar conosco. Eu vou ler os versos ímpares e vou pedir para os irmãos aqui lerem os versos pares, junto com Alexandre. Apocalipse, capítulo 7, do verso 9 ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. Louvado seja Deus pela palavra, que de fato o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder, a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, eu quero dar alguns avisos para nós. Primeiro, pedir oração pelo pastor Valdenberg e a Beth. Eles estão viajando, estão de férias. Pedir que o Senhor o abençoe nesse tempo, dando descanso e renovo, para que ele volte revigorado e animado para continuar o serviço aqui no nosso meio. Então lembrem-se, durante a semana, de orarem pelo pastor Valdenberg. Enquanto ele está fora, o conselho da igreja, junto com os presbíteros e juntamente comigo, e os outros pastores da igreja,
estão a serviço de Deus e dos irmãos aqui por telefone e prestando todo o auxílio necessário que a igreja precisa. Então, se você necessitar de uma visita, de um aconselhamento, de um acompanhamento, não se sinta desamparado. Nos procure, ligue à igreja, fale comigo ou com algum dos presbíteros e você será com certeza atendido. Outro aviso que eu gostaria de dar aos irmãos é que o nosso devocionário já está aqui na igreja. Nossa igreja encomendou 3 caixas e nosso desejo é que os irmãos adquiram isso para edificação pessoal, para entregar de presente a alguém que você esteja evangelizando, alguém que você está acompanhando, discipulando, para que as famílias façam o seu culto doméstico com uma devocional bíblica, para que a palavra de Deus seja atuante nas nossas casas também. Não apenas aqui na reunião dos crentes, mas nas nossas casas, nas nossas famílias. Então, os devocionais já estão disponíveis. Ao final do culto, se você assim desejar, pode me procurar e aí eu passo para você, ou durante a semana vai ficar disponível na secretaria da igreja. Por fim, os irmãos devem estar vendo este cartaz bonito, que eu e o Robertinho tivemos um trabalhão para colocar nessa parede, da conferência missionária. Novembro, na nossa igreja, é o mês que nós separamos para a conferência missionária. Então, se preparem para essa data, no dia 29, teremos o culto, um pastor que vem de fora para trazer a palavra, teremos reflexões a respeito de missões, o Ministério de Expansão, que cuida de missões na nossa igreja, está atuante. Todas as semanas nós temos feito lives com os missionários que nós apoiamos. Então você pode acompanhar nas redes sociais, no canal do YouTube da nossa igreja, e pode ver e conhecer mais aqueles que temos apoiado em oração e sustentado financeiramente no campo missionário. Esse é um trabalho fundamental que a nossa igreja faz para o crescimento do reino de Deus na terra. E por conta disso, já está disponível ali nas janelas no final. Acho que está aí, né, Miriam? Não? Deve estar no balcão, então. O compromisso de fé missionária. Todo ano nós distribuímos isso para que os irmãos que desejem contribuir mensalmente com esta obra, peguem, orem e no dia 29, no culto da noite, nós vamos recolher este compromisso de fé missionária para que possamos então montar o nosso orçamento para o ano que vem, para que possamos abençoar mais missionários, mais campos e assim o nome de Deus ser conhecido em toda a terra. Então a Miriam está colocando ali na janela, se ao final você já quiser levar o seu e ir orando e pensando, é uma contribuição voluntária, feita com gratidão e em amor por aquilo que o Senhor já fez a nós. Que o Senhor então nos abençoe, porque sabemos que um dia, gente de todos os povos, línguas e tribos adorarão o nome do nosso Deus. Por isso eu quero convidar você para o nosso momento ofertório. E vamos cantar uma canção, e você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, pode vir à frente e entregá-los aqui para que a obra do Senhor continue. Vamos ficar em pé para cantarmos juntos? Ceferos somos nós fiéis, segando para o Rei dos Reis, os frutos prontos a colher, quem derredor se estão a ver, assim a Cristo
rendemos preito de louvor ao nosso Mestre lá no céu, que sobre a cruz por nós morreu. Vamos nós obedecer, vamos à colheita, para quando anoitecer, ver a obra feita. Pouco tempo restará, breve o prazo acabará, breve acabará. Agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigado, porque temos tido o sustento que vem do Senhor e temos tido o privilégio de compartilhar isto para a obra do Senhor, para o cuidado da tua igreja e a expansão do teu reino na terra, Deus. Como somos gratos a ti, porque de fato é melhor dar do que receber, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem abençoado a nossa igreja e por meio de nós o Senhor tem abençoado outras igrejas, outros missionários e tantas vidas que estão conhecendo o nome de Jesus. Nós te agradecemos, pedimos que o Senhor abençoe o teu povo aqui. Aqueles, meu Deus, que estão desempregados, peço, junto com os meus irmãos, que o Senhor abra portas de emprego para que possam, juntamente com os outros, contribuir na obra do Senhor e serem abençoados com este emprego, Deus. Nossa oração pela tua igreja continua sustentando a tua obra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Isso mesmo. Vamos continuar adorando ao único que é digno de receber toda a nossa honra, todo o nosso louvor, toda a nossa devoção. Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. És meu consolo. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Ele é Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas a mim. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Exalte o nome do Senhor. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Levante suas mãos. Elevo minhas mãos a Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos a Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com a dor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos juntos
abençoe. Pode sentar. Amém. Eras, és e hás de ser Senhor. Vamos ouvir a palavra de Deus nesse momento. Quero convidar aqui à frente o Thales para vir fazer uma oração, pedindo que o Senhor nos abençoe nesse momento e abra a nossa mente e coração para ouvirmos e guardarmos a sua palavra e praticarmos em nossas vidas. Oremos. Pai, queremos pedir que o Senhor agora possa acalmar os nossos corações, abrir a nossa mente, Deus, para que a gente possa estar atento, Pai, a cada versículo que vai ser lido, cada palavra que o pastor Vinícius vai pronunciar, possa entrar de fato aos nossos corações, Pai, trazendo renovação, trazendo ensino, trazendo direção para as nossas vidas, Pai. Exorte-nos, ensina-nos, Deus, que a Tua palavra possa gerar vida dentro de nós, Pai. Assim que oramos, também pedindo já pelo pastor Vinícius, para que o Senhor possa usá-lo, Pai, da melhor forma possível. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós estamos numa série de exposições no livro de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11. É a primeira divisão natural deste livro que fala sobre os fundamentos da vida cristã. Gênesis foi escrito por Moisés quando o povo sai do Egito e está prestes a entrar na terra prometida. E nesse contexto, Moisés deseja ensinar o povo de Deus a ser povo de Deus. Por isso ele escreve o livro de Gênesis para falar sobre a origem do mundo, sobre a origem do pecado, sobre a origem de onde vem este povo, que é o povo de Deus. Essa é a história por trás deste livro. E hoje eu vou fazer a exposição do capítulo 9 e capítulo 10. Então eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias neste texto. Gênesis 9. Eu vou ler a partir do verso 18. E essa também é, nesse sentido, a última pregação desta série, uma vez que não muito tempo atrás eu preguei o capítulo 11 aqui na igreja. Então, Gênesis 9, do verso 18, eu vou ler até o final do capítulo 9, verso 28. Diz assim a palavra do Senhor: Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servos dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Apenas até aqui. Vamos orar mais uma vez? Obrigado por tua palavra, Senhor. Como o Thales orou, nós queremos mais uma vez pedir que o Senhor fale conosco e nos abençoe nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. O livro de Gênesis mostra um movimento interessante acontecendo, onde
Deus dá a oportunidade dos homens, da humanidade, de viverem com Ele. Assim é no início, no jardim. Só que o homem, ao receber essa oportunidade de Deus, a despreza e vira as costas para o seu Criador em atitude de pecado, que é justamente a não conformidade com a lei de Deus, com o padrão de Deus. Toda vez que nós não nos ajustamos ao padrão de Deus, nós estamos cometendo um pecado. Isto é, nós estamos transgredindo o padrão do Senhor. Foi assim desde o jardim, quando homem e mulher decidem comer do fruto que Deus havia proibido, não se conformando à vontade de Deus. E aí, daí em diante, uma série de acontecimentos terríveis produzidos pelo pecado acontece. Um irmão assassina o outro. Um homem mata uma criança porque pisou no pé, que é a história de Lameque. Nós vimos isso no capítulo 4. Nós vamos para o capítulo 6 e vemos a descrição de que toda a humanidade acabou sendo subjugada pelo pecado, de modo que Deus decide destruir a humanidade. Então nós vemos claramente este movimento da humanidade negando a oportunidade de viver com Deus. Porém, ao mesmo tempo, nós vemos um movimento de Deus intervindo na história para resgatar esta humanidade, que ora está dando as costas para Ele. Então, mesmo depois do pecado, Deus intervém com graça para o primeiro casal. Mesmo Caim pecando contra o Senhor, Deus ainda poupa a sua vida. Mesmo a humanidade toda se afundando no pecado, Deus decide poupar um homem e sua família, que é Noé. Deus está atuando ainda para promover o seu plano, que é estabelecer o seu nome em toda a terra, sendo adorado em toda a terra. Por isso ele disse, vão, se espalhem, encham a terra, porque à medida que o ser humano naturalmente se espalhasse pela terra, o nome de Deus estava sendo espalhado e o nome de Deus seria glorificado. Então nós vemos esses dois movimentos. E aqui no capítulo 9, mais uma vez, esse mesmo movimento duplo está acontecendo. Nós temos um cenário pós-apocalíptico. Há um dilúvio que elimina toda a vida na terra, restando apenas Noé e a sua família. 8 pessoas, Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as suas esposas. De modo que eles têm uma nova oportunidade de viver em comunhão com Deus. Apenas eles restaram. Deus está dando uma segunda chance para a humanidade. Tudo mais deixou de existir. Mas o capítulo 9 revela novamente que nós, a humanidade, mais uma vez, despreza a oportunidade de viver em comunhão com Deus. E nós temos o triste relato de Noé. Mas este capítulo também revela, juntamente com o capítulo 10 e o capítulo 11, uma ponta de esperança, mostrando que Deus ainda vai promover salvação entre todos os povos da terra. E o propósito inicial de estabelecer para si um reino, um povo, em toda a terra, vai acontecer. Apesar de toda rebelião e pecado, Deus continuará o seu plano. O pecado não prevalecerá contra o plano de Deus. É isso que o capítulo 9, o texto que lemos, juntamente com o capítulo 10, apontam para nós. E olha só o que acontece aqui no capítulo 9, a partir do verso 18. O texto vai falar sobre os filhos de Noé. Essa é a intenção do autor, falar sobre a história dos filhos de Noé. Mas antes, para entendermos a história dos filhos, o autor fala sobre a história do pai. Sobre a última cena que nós temos de Noé no livro de Gênesis. E não é uma cena nada agradável. Porque olha o que aconteceu no verso 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Até aí,
tudo bem. Aliás, algo bom está acontecendo. O homem está novamente dominando sobre a criação. E o homem é capaz de organizar e plantar e colher e produzir alimento. Veja, a industrialização, o desenvolvimento da tecnologia é uma consequência natural ao chamado que Deus nos deu de desenvolvermos a criação. E aqui Noé está fazendo isso. Ele é capaz de plantar vinha, e ele é capaz de produzir não apenas o fruto, mas um produto do fruto, que é o vinho. Porém, Noé, assim como nós, se utilizou de algo bom que Deus deu para aquilo que é mal. E olha só o que ele fez no verso 21. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Veja, Noé se embriagou e se pôs nu dentro de sua tenda. Veja, mais uma vez a humanidade está perdendo a chance de viver em comunhão com Deus. E isso por causa, mais uma vez, do pecado. O pecado não é, irmãos, um problema externo. O pecado é, primeiramente, um problema interno. Veja, Deus havia eliminado o mal externo com o dilúvio. Aliás, quando Pedro escreve a sua carta, ele vai fazer uma comparação do dilúvio com um processo de purificação da terra. A terra havia sido purificada, porém, o coração do homem ainda estava sob a influência do pecado. Isso mostra para nós que por mais que nós tratemos o pecado externo, se não cuidarmos do pecado interno, jamais eliminaremos o mal exterior. Porque o pecado, antes de tudo, antes de ser um problema social, antes de ser um problema externo, o pecado é um problema do coração, do nosso coração. Jesus fala sobre isso em Marcos capítulo 7, a partir do verso 20 até o verso 23, onde ele diz que o que contamina o homem não é o que vem de fora, mas é o que sai de dentro do homem. É isso que nos contamina. A Bíblia fala que o nosso coração é o lugar onde o pecado atua em nós. O nosso coração é a fonte de toda a idolatria da nossa vida. O nosso coração influencia o nosso comportamento. Jesus ensinou em Lucas capítulo 6 que a boca fala daquilo que está cheio o coração. O nosso comportamento é direcionado pelo nosso coração. Para onde o nosso coração apontar, nós vamos. O Senhor Jesus explicou isso no Sermão da Montanha, quando ele disse que onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. O coração é esse centro de comando da nossa vida, que nos direciona tanto a adorar a Deus, como a pecar contra Deus. Por isso é um problema interno, é um problema que somente uma mudança de coração pode resolver. Nem mesmo o dilúvio pode eliminar o mal da terra, porque o mal está dentro de nós. Esta é a grande notícia que a Escritura traz. Enquanto as filosofias, as teorias científicas da sociologia e tudo mais procuram ver onde é a fonte do mal, e geralmente apontam a fonte do mal naquilo que é externo, no ambiente que nos forma e nos contamina, como se fôssemos uma página em branco que é contaminada à medida que se relaciona no meio em que vivemos. A Escritura diz que é o contrário. A Escritura diz que, na verdade, nós é que apodrecemos o mundo. Obviamente que as circunstâncias externas têm influência sobre nós, mas o pecado vem de dentro e não de fora. É como se fôssemos um copo. Imagine um copo cheio de água. Se você virar esse copo ou ele cair, ele vai derramar aquilo que está dentro dele.
Ele vai derramar água se tiver água. Se tiver café, ele vai derramar café. Se tiver Coca-Cola, ele vai derramar Coca-Cola. É assim a nossa vida, o nosso coração é isso. Do que ele estiver cheio, a nossa vida vai ser cheia também. Se o nosso coração estiver cheio de ira, a nossa vida, o nosso comportamento vai expressar isso. Se o nosso coração estiver cheio de mentiras, a nossa vida vai ser uma vida de mentiras. A nossa boca vai proferir mentiras. Agora, se o nosso coração estiver amando o Senhor, se o nosso coração estiver voltado para Deus, então a nossa vida será uma vida de adoração a Deus. Porque o nosso coração é a fonte de comando da nossa vida. E aqui nesse texto, nós vemos que o pecado estava no coração de Noé, assim como está em nossos corações. Desde o mais jovem aqui ao mais velho, o pecado está em nossos corações. Mas olha o que o texto vai falar a respeito do pecado de Noé. Noé, quando nós olhamos a história dele, nós sabemos que Noé era um homem íntegro e justo diante da sua geração. É por isso que Deus o livra do dilúvio. Noé é diferente dos homens a seu redor. Noé chamou a atenção de Deus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, verso 9, que Noé andava com Deus. Porém, mesmo um homem maduro na fé, mesmo um homem experimentado, mesmo um homem como Noé, que era íntegro e justo, que andava com Deus, mesmo um homem assim está sujeito a cair em pecado. Agora, se Noé, sendo um homem assim, estava sujeito ao pecado, eu pergunto, você e eu, será que nós estamos sujeitos ao pecado? O pecado pode atingir o mais maduro dos crentes, da mesma forma como pode atingir o mais imaturo dos crentes. Aqui nós temos um grande alerta para nós. O pecado é traiçoeiro. Noé estava lá de boa na sua vida. O dilúvio tinha passado. As coisas estavam dando certo. Os seus filhos estavam casados, gerando filhos. Noé estava lá aposentado, cuidando da sua vinha, numa boa. Mas um dia, quando ele abaixou a guarda, ele bebeu demais. Ele se embebedou e pecou contra o Senhor. Porque o pecado age assim. Dificilmente o pecado vem com uma proposta clara na nossa frente, com um outdoor dizendo assim, pecado grátis. Já ouviram isso? Você não vê isso. Promoção. Peque uma vez e leve mais 3 pecados. Você não vê o pecado vindo com essa proposta. O pecado não vem para nós vestido de diabinho com chifrinhos na cabeça. O pecado vem como algo bom, como algo agradável, como algo que é bonito aos olhos. Mas ele destrói. Ele causa sofrimento. E aqui veja, Noé é um homem idoso. Noé é um homem experimentado. Isso nos leva a entender que a nossa idade não nos garante que teremos vitória contra o pecado. Não é a idade que determina isso. Não é o tempo de convertido que temos. Não é as experiências simplesmente que temos com Deus. Veja a experiência fantástica que Noé teve. Noé viu toda a humanidade ser destruída no dilúvio e apenas ele e a sua família sobreviverem numa arca levada de um lado para o outro em meio ao dilúvio. Mas ainda assim, Noé pecou contra o Senhor. Isso nos leva a entender que o pecado é traiçoeiro. E veja, talvez você olhe e fale, poxa, mas um pecado tão simples, a embriaguez, eu não pecaria assim. Talvez esse seja o seu pensamento agora.
Mas o pecado é traiçoeiro. Aqui cabe aquele ditado: nunca diga nunca. Pode ser que você nem mesmo tenha fraqueza para um determinado pecado e ainda assim você peque. Nós vemos homens de Deus pecando nas Escrituras. Quem não se lembra do pecado de Davi, adulterando e assassinando? Quem não se lembra ali do pecado de Sansão, se deitando com mulheres que não eram sua esposa? Quem não se lembra do pecado de Pedro, o apóstolo Pedro, negando o Senhor Jesus? O temor de homens, ele temeu mais aos homens do que a Deus. Quem diria, Pedro disse: Senhor, eu nunca te abandonarei. E na mesma noite, negou o Senhor 3 vezes. Isso nos leva a entender, meus irmãos, que devemos vigiar e orar para que não caiamos em tentação e no pecado. Onde você tem que vigiar? Você consegue perceber as possibilidades que o pecado coloca na sua frente? Você consegue perceber a artimanha do maligno colocando os pecados para que o seu coração se desperte a pecar? Fique atento, pois um crente maduro pode cair em grande ruína por causa do pecado. E aqui o pecado de Noé foi a embriaguez. Nós não falamos muito sobre este pecado. Talvez não seja algo muito comum no nosso meio. Mas o fato é que a embriaguez é um dos pecados que causa mais males na nossa sociedade. A embriaguez destrói famílias. A embriaguez destrói a reputação de homens, de mulheres. A embriaguez faz com que homens façam coisas terríveis. A embriaguez é um pecado dos piores que tem, porque ela tira a consciência de um homem, de uma mulher, e faz com que esse homem se torne incontrolável. É isso que a embriaguez faz. Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 5, verso 18, ele dá um mandamento claro para nós: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, há vida desgovernada, há falta de controle, há falta de domínio próprio. Em vez disso, encham-se do Espírito Santo de Deus. Este é o mandamento do Senhor. Talvez alguém aqui já lidou com a embriaguez na sua família, na sua casa, talvez na sua própria história. E a Bíblia condena a embriaguez. Mas ela diz que, uma vez que o pecado é confessado, uma vez que há arrependimento, o Senhor Jesus pode transformar e restaurar. Ainda que seja um bêbado, o Senhor pode transformar. O Senhor faz isso. Essa é uma aplicação que eu gostaria de deixar para nós a partir desse texto. Mas o pecado continua avançando. Se nós nos escandalizamos com Noé, que se embriaga e fica nu dentro da sua tenda, veja, um homem maduro, crente, ele bebe até ficar nu dentro da sua tenda. O pecado do seu filho é pior ainda. Olha o que Cã fez. Verso 22. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fez saber lá fora aos seus 2 irmãos. Aqui o texto não deixa muito claro o que de fato aconteceu. Mas nós sabemos que algo muito sério aconteceu aqui. Esse ver a nudez do seu pai não é uma olhada acidental. Ele está lá, ele vai chamar o pai para fazer alguma coisa, ele entra no quarto do pai e o pai está nu. Não é isso que acontece aqui. Quando nós olhamos a Escritura, o livro de Levítico mostra no capítulo 18 2 possibilidades para descobrir a nudez do seu pai. Levítico 18, de 8 a 10, usa o termo cobrir a nudez como um eufemismo
para relações sexuais com o pai. Cobrir a nudez, segundo Levítico, capítulo 18, verso 8 a 10, significa ter relações sexuais com o pai. É uma relação condenada nas Escrituras. No capítulo 20, descobrir a nudez do seu pai, significa se deitar com a mulher de seu pai, trazendo desonra ao seu próprio pai. Portanto, possivelmente, algo mais do que olhar aconteceu aqui nesse texto. É por isso que a reação de Noé é tão grave. A reação de Noé é extrema quando ele sabe o que aconteceu com ele. Para não ficarmos especulando de fato no que aconteceu aqui, nós podemos entender da seguinte forma: um filho invade a privacidade do seu pai e observa a nudez do seu pai, intencionalmente, com um desejo impuro no seu coração pelo seu pai. É isso que está, no mínimo, acontecendo nesse texto. Agora veja como o pecado atua. Veja o tamanho da perversão que o pecado causa na vida de um ser humano, ao ponto de um filho desejar sexualmente o pai. Nós vemos isso em nossa sociedade. Nós vemos, por exemplo, o problema da pedofilia, onde pais, onde familiares têm desejos impuros e abusam dos seus filhos. Isso é o resultado maligno, o resultado perverso, abominável do pecado. O pecado leva um ser humano a fazer algo terrível assim. É isso que o pecado faz. Não há limites para a maldade imposta pelo pecado, irmãos. O fundo do poço do pecado sempre é mais fundo. Sempre é possível ir além. Um homem começa observando uma mulher na rua com desejo impuro. Daí ele começa a olhar sites impuros. E ele começa a ver coisas impróprias na internet. Homens e mulheres se deitando abertamente. Depois esse homem, não satisfeito, começa a ver mais de um homem e mais de uma mulher juntos numa promiscuidade. Depois, não satisfeito, ele começa a ver homem com homem e mulher com mulher. Depois, não satisfeito, ele começa a ver homens com crianças. Depois, não satisfeito, ele começa a ver homens com animais. Porque não há limites para o pecado, ao ponto de que, por exemplo, na Alemanha, se discute leis para que seja liberada relações sexuais com animais. Pasmem! Tamanha é a perversão que o pecado pode produzir. É isso, de fato, que está acontecendo aqui. Talvez esse texto seja a primeira expressão clara da homossexualidade na Escritura. E a Escritura fala claramente que o propósito de Deus para a sexualidade humana é um homem, uma mulher, dentro de uma relação de casamento. Esse é o propósito, é este o lugar em que a sexualidade deve ser experimentada na vida. Qualquer tipo de experiência sexual fora deste padrão de Deus é condenável na Escritura e vai gerar grandes consequências para quem assim o faz. Por isso, nós precisamos sempre nos lembrar do padrão de Deus. E aqui eu quero falar não com um tom bélico, não com um tom discriminatório ou preconceituoso contra aqueles que assim fazem, ou talvez contra aquelas pessoas que lutam para não fazer isso, porque isso não é algo distante de nós, meus irmãos. É possível que dentro de famílias nossas haja pessoas lutando contra isso. E nós precisamos ficar atentos e ensinar a palavra de Deus, mostrando que o Senhor não se agrada disso. Porém, o Senhor chama o pecador ao arrependimento e à transformação.
nós proclamamos esta mensagem. Nós falamos a respeito do pecado, não apenas da homossexualidade, mas da embriaguez, da mentira, da avareza, de qualquer outro pecado. Não para condenar o pecador, porque é somente Deus quem condena. Nós falamos sobre esses pecados para que o pecador seja despertado do sono e se volte para Jesus em arrependimento e fé. É por isso que nós falamos. Portanto, se tem alguém aqui, ou que está me ouvindo, ou que vai me ouvir algum dia, eu quero dizer para você, você precisa se arrepender dos teus pecados. E você precisa se voltar para Jesus, para que você seja transformado pelo Senhor Jesus. Ele tem poder para mudar, para transformar a tua vida. E para isso eu quero abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios 6, verso 9 até o verso 11. Olha o que diz esse texto. Veja como é o poder do Evangelho. Veja, é isso que nós queremos, que uma pessoa que luta contra isso, ou que pratica esse tipo de pecado, experimente. 1 Coríntios 6, verso 9 a 11 diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Aqui falando de pecados na área da homossexualidade. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora olha o verso 11. Tais fostes alguns de vós. Paulo está escrevendo para a igreja, ele diz, alguns de vocês eram assim. Vocês andavam nestes pecados. Mas olha o que aconteceu. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Em Cristo sempre há esperança contra o pecado. Em Cristo sempre há possibilidade de transformação de vidas. Em Cristo o pecado não prevalece. Por isso nós anunciamos tanto o pecado como a solução para o pecado. E aqui no texto de Gênesis, nós vamos ver a manifestação deste pecado. Agora, olha o contraste entre Cã e os seus irmãos. Olha o que acontece a partir do verso 23. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Veja a atitude diferente de Sem e Jafé. Essa atitude representa a atitude dos filhos de Deus. A atitude daqueles que têm temor a Deus. Que há uma diferença clara entre o mundo e a igreja. O mundo anda em perversidade. O mundo anda em promiscuidade. A igreja anda em santidade, em modéstia, em piedade. Essa é a grande diferença. No dia em que a igreja deixar de ser diferente do mundo, este mundo está perdido e a igreja está perdida. Olha só o que acontece. Eles andam de costas, desviam o olhar em respeito ao pai, honrando o seu pai que tinha sido desonrado pela atitude do seu irmão. Nós vamos ver no livro de Gênesis sempre um contraste. A partir de Gênesis 3:15, nós temos um contraste entre duas sementes, ou duas descendências, ou duas famílias. Primeiro, a descendência da serpente. Aqueles que vão se rebelar sempre contra Deus. Aqueles que vão andar por caminhos que Deus abomina. E nós temos, por outro lado, a descendência da mulher, que vai andar em obediência e adorar a Deus. Todo o livro de Gênesis, nós vemos esse claro contraste. E isso acontece dentro da própria família. Vem
Adão e Eva têm 2 filhos, Caim e Abel. Abel anda com Deus, Caim anda no caminho da serpente e assassina o seu irmão. Depois vem Sete, que anda com Deus, e Caim anda no caminho da serpente. E aí agora nós temos Noé, que vem da família de Sete, no capítulo 5 nós vimos isso, e tem 3 filhos. Dentre esses filhos, Sem anda com Deus, mas Cã e a sua descendência anda pelo caminho da serpente. Vejam que coisa, que contraste. Depois nós vamos ver Abraão. Abraão teve 2 filhos, ou mais, mas só um era o filho da promessa. Depois nós vamos ver Isaac, e então tem Esaú e Jacó. É sempre assim na Escritura. Depois o Senhor Jesus conta lá no Novo Testamento a parábola do joio e do trigo, onde haverá o joio semeado pelo inimigo e o trigo, e eles crescem juntos. E somente na colheita do reino de Deus, da segunda vinda de Cristo, é que nós vamos descobrir e separar o joio do trigo. Até lá, a semente da mulher e a semente da serpente continuarão em conflito até o final da história. E isso vai acontecer. E nós vemos no Antigo Testamento isso acontecendo. Porque olha só o que acontece quando Noé fica sabendo o que aconteceu. Ele lança uma profecia. E olha o que ele diz. Verso 24. Depois de despertar do sono, Noé disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos dos seus irmãos. E disse depois: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Aqui nós temos uma profecia que passa para nós essa ideia, esse contraste entre as 2 sementes. De um lado nós temos Sem, que é chamado o Deus de Sem. Que coisa bonita isso! Imagine alguém se referindo a você: esse é o Deus do Eto. Esse é o Deus do Guilherme. Esse é o Deus do Abner. É assim que deve ser. Não é bonito quando nós lemos na Escritura Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. É lindo ver isso. Mas nós precisamos experimentar na nossa vida Deus da nossa vida. Será que as pessoas olham para a nossa vida e dizem: o Deus de... Eu quero servir a esse Deus, o Deus de... Será que nós demonstramos isso? Será que as pessoas conseguem ver Deus em nós? Porque a igreja é a demonstração visível de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo na terra. É por meio da igreja que Cristo se faz conhecido na terra. Nós somos as mãos de Cristo. Nós somos os seus pés. Nós somos no sentido da sua boca. Nós somos representantes dele aqui. Então nós temos a semente de Sem. E de Sem, nós vamos ver no capítulo 10, é de Sem que vem Abraão. É de Sem que Deus começa um povo. É da descendência de Sem que vem os homens de Deus. Porém, é da descendência de Cã, e especialmente de Canaã, que vem os inimigos de Deus. Que vem aqueles que se rebelam contra Deus. Nós vemos as 2 sementes claramente descritas. Quando nós lemos o capítulo 10, nós vamos ver os filhos de Canaã. E lembrando que esse texto foi escrito para o povo de Israel, à beira do Jordão, antes de entrarem na terra prometida. E aquela terra era a terra de Canaã. Era a terra que Deus havia prometido ao povo e que eles deveriam tomar posse, destruindo o povo de Canaã. Hoje pela manhã o Marcos Deman falou um pouco sobre os povos de Canaã. Como eles eram bonzinhos.
como eram povos legais de compartilhar a vida? Os povos de Canaã eram extremamente perversos. A adoração dos povos de Canaã era uma adoração promíscua. A adoração a Baal e a Astarote, você vai ler muito isso na Escritura. Como isso atrapalhou o povo de Deus. Era uma adoração sexual. Eles iam para debaixo de árvores e ali tinham relações impuras, pensando que assim estavam cultuando a Baal e a Astarote. Eles adoravam ao deus Moloque, que exigia o sacrifício humano. Então eles entregavam os seus filhos, as suas crianças queimadas em sacrifício a Moloque. Um exemplo da perversidade desses homens se encontra no episódio de Sodoma e Gomorra. Povos cananitas, onde ali os anjos visitam aquela cidade e os homens querem abusar dos anjos. Ao ponto de Ló oferecer a sua filha para que os homens abusem dela. Veja a perversidade desse povo. No capítulo 10, nós vamos ver esses povos que Deus ordena ao povo de Israel. Deus está respondendo ao pecado no mundo. E Ele ia usar a nação de Israel para isso, para purificar, da mesma forma que Ele usou o dilúvio. Agora Ele usaria a nação de Israel para purificar a terra. Então nós vemos claramente duas sementes. Aqueles que pertencem a Deus e aqueles que são do maligno. Então essa profecia se cumpre em 3 aspectos. Primeiro, na história. De fato, os povos de Canaã foram subjugados, foram feitos escravos, foram destruídos pelas nações vizinhas e por Israel. Quando você lê o livro de Samuel, as guerras, quando você lê o livro dos reis, as guerras, o livro das crônicas, as conquistas, nós vamos ver o povo de Israel conquistando esses povos de Canaã. Então essa profecia se cumpriu na história. Mas há um segundo aspecto que ela se cumpre também na história dos descendentes de Sem. É a partir de Sem que Deus começa a criar um povo para si. E é lindo ver Lucas capítulo 3, verso 36, que diz na genealogia de Jesus, que é filho de Abraão, que vai mostrando a genealogia dele até chegar no verso 36, que diz, filho de Sem. O Senhor Jesus vem da linhagem de Sem. Isso se cumpre na história. Deus levanta a nação de Israel para ser o seu representante na terra. Então isso se cumpriu lá. Mas há um terceiro sentido que essa profecia também se cumpre. O texto diz, bendito seja o Deus de Sem. E o texto diz, engrandeça Deus a Jafé, habite ele nas tendas de Sem. Essa profecia está dizendo que Jafé habitará nas tendas de Sem. Isso significa que Jafé também terá comunhão com Deus de Sem. O que o texto então quer nos dizer? Apesar de toda a rebelião das nações, o capítulo 10 e o capítulo 11 mostram a rebelião das nações contra Deus. Há um homem chamado Nimrod, no capítulo 10, verso 8, esse homem é o fundador de Babel, que no capítulo 11 vai se rebelar contra Deus e construir um nome para si. Esse homem é o fundador de Nínive. Esse homem é o fundador dos povos que depois vão ser os piores inimigos da nação de Israel, os piores inimigos do povo de Deus. E as nações caminham para a perdição e rebelião contra Deus. Como diz o salmista no Salmo 2, eis que as nações se rebelam contra o Senhor e contra o seu ungido. E há uma completa alienação a respeito das nações em relação a Deus. É assim que o capítulo 11 termina com os povos dispersos, com os povos espalhados porque queriam engrandecer o próprio nome e não o nome de Deus. Mas há uma esperança em meio a isso tudo. Um dia,
Deus unirá todos os povos para si. Um dia o pecado não prevalecerá mais nas nações. Um dia todas as nações se renderão ao Senhor e proclamarão o nome do Cordeiro. Um dia isso tudo vai acontecer. Do pecado à redenção. Esse é o plano de Deus para os povos. É isso que Deus vai fazer. E num sentido, se talvez há entre nós alguém que seja da descendência de Sem, da descendência dos judeus, você é um semita. Talvez é até difícil compreender isso. Mas provavelmente cada um de nós, ou todos nós aqui, somos jafitas. Só há 3 famílias. Ou você é semita, ou você é jafita, ou você é camita. Provavelmente nós somos jafitas pela forma como os povos foram distribuídos ali em Gênesis capítulo 11 e capítulo 10. Mas olha que coisa interessante. Nós somos jafitas habitando nas tendas de Sem. Jafitas que têm comunhão com Deus de Sem. Jafitas que conhecem o Deus verdadeiro. Esse é o plano de Deus na história, irmãos. É para isso que Deus está conduzindo a história. E nós lemos no início do culto Apocalipse capítulo 7, onde gente de todo povo, língua e nação se reúne diante do Cordeiro, uma multidão que ninguém pode contar, adorando ao Cordeiro. Esse é o plano de Deus. Nós somos jafitas, habitando nas tendas de Sem. Porque um dia o Senhor Deus enviou Jesus Cristo. E por meio de Jesus, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Todas as nações ou os povos da terra seriam abençoados, alcançados por meio de Jesus. E é assim conosco, brasileiros, gente que era estrangeira. A Bíblia diz que nós éramos estrangeiros, estávamos sem Deus no mundo. Efésios capítulo 2 diz que nós andávamos desgarrados, sem o conhecimento de Deus, mas um dia Deus nos aproximou, Deus nos atraiu, Deus nos tornou o seu povo, Deus nos chamou da sua família e nos fez filhos dele. Nós que éramos estrangeiros, nós que somos jafitas, habitando nas tendas de Sem. Essa é a obra de Deus. A salvação vence o pecado. No final, o plano de Deus dá certo. E por fim, eu quero dizer aos irmãos, nós como jafitas habitando nas tendas de Sem, temos o compromisso de levar esta mesma mensagem àqueles povos que ainda não conhecem a Deus. Aqueles jafitas, ou até semitas, ou seja qualquer a sua origem, que ainda não conhecem a Deus, porque um dia nós éramos assim também. E as pesquisas mais atuais a respeito dos povos da terra dizem que há cerca de 7.000 povos na terra, 7.000 etnias. Não estamos falando de nações em si, mas grupos de povos dentro das nações, que ainda não foram alcançados, não conhecem o Senhor Jesus. 7.000 povos na terra. Povos que não têm uma igreja. Povos que não têm capacidade de conhecer a Cristo porque não o conhecem. Povos não alcançados. Dentre esses 7.000, há cerca de 3.000 que jamais ouviram o nome de Jesus, que jamais conhecem o nome de Jesus. Povos distantes, povos reclusos, povos que não conhecem o Deus de Sem, não conhecem o verdadeiro Deus. E nós que somos jafitas habitando nas tendas de Sem, temos o compromisso de levar o nome de Cristo a todos os povos dessa terra. É por isso que nós fazemos missões. É por isso que nós enviamos missionários. É por isso que nós fazemos o nosso compromisso de fé missionária. É por isso que nós vamos ter a conferência missionária.
para nos despertar, para nos lembrar que somos jafitas habitando nas tendas de Sem e temos o compromisso de levar essa mesma mensagem a todos os povos da terra. E é isso que nós somos chamados a fazer enquanto igreja. Gênesis, até o capítulo 11, termina nesses dois movimentos. O homem sempre falhando na missão de seguir a Cristo. Sempre falhando na missão de cumprir a lei de Deus. Sempre falhando. Mas, por outro lado, nós temos Deus sempre resgatando, sempre dando oportunidade de salvação, sempre promovendo o seu plano de fazer com que todos os povos o adorem. Esse é o movimento. De que lado você está? De que lado você vai continuar? Você já se rendeu ao Senhor Jesus? Você já buscou a salvação em Cristo Jesus? Você já é um jafita habitando nas tendas de Sem? O Deus de Sem, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó já é o teu Deus. Se você ainda não tomou uma decisão por Jesus, faça isso hoje. Não saia daqui sem se render ao Senhor Jesus. E nós, aqueles que já creem em Cristo, que sejamos despertados, animados e orientados a sempre buscarmos o refúgio, o perdão em Cristo Jesus. E por meio de nós, levarmos esse mesmo perdão àqueles que ainda não o conhecem. Talvez a melhor definição de evangelismo seja um mendigo contando a outro onde encontrou pão. É isso que nós fazemos quando anunciamos o Evangelho. Nós contamos aos outros onde encontramos o pão da vida, o Senhor Jesus. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua palavra, nos alertando, nos animando. E obrigado porque o Senhor tem um plano de salvação para todos os povos da terra. E um dia estaremos todos juntos ao redor do trono e do Cordeiro, dizendo: ao Cordeiro seja a honra, o louvor pelos séculos dos séculos. Esta é a nossa oração, Deus. Que isso comece agora em nossas vidas e a partir de nós, na vida daqueles que ainda não te conhecem, seja aqui em São José, seja até os confins da terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ouvir uma canção e ao final desta canção nós teremos a oração final encerrando o nosso culto público.
Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé, fazer essa oração final, pedir que o Senhor nos abençoe. A minha oração, o meu desejo é que você e sua família conheçam o Deus de Sem, experimentem da comunhão com o Deus de Sem, Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Davi, o Deus do apóstolo Pedro, o Deus do apóstolo Paulo, o Deus de tantos e tantos e tantos, possa ser o teu Deus, real, presente, teu Salvador, teu abrigo, teu refúgio. Que a bênção do Senhor esteja sobre vocês, sobre a tua família, que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito de Deus, seja com cada um do teu povo aqui, Senhor, e com todo o teu povo, espalhado em toda a terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Sentai-vos.